Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de ciências, dia 28 de agosto. Vamos começar o capítulo 5, falando sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em animais. O que é reprodução? Reprodução é uma característica de todos os seres vivos. É um processo através do qual os seres vivos produzem novos descendentes. E a importância da reprodução é que através dela ocorre a continuidade de uma espécie. Aqui nós temos dois tipos de reprodução, que é reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, ela não existe o partilhamento de material genético. Já na reprodução sexuada, existe esse partilhamento de material genético. Existe esse partilhamento para que possa ser gerado, um organismo da mesma espécie, onde esse partilhamento é através do macho e da fêmea, e acontece a troca de gameta, que é o gameta masculino e o gameta feminino, onde o gameta masculino nós conhecemos como espermatozoide e o gameta feminino nós conhecemos como óvulo. E começando aqui, na página 98 do livro, nós temos o desenvolvimento do tema, que é falando sobre genes. Então, desde a antiguidade, sabe-se que as características como a cor dos olhos, a cor do cabelo, formato dos lábios, entre outras características, elas são transmitidas de pais para filhos, E essas características, elas são chamadas de características hereditárias. Porém, pensava-se que essas características elas eram apenas uma mistura que ia seguindo de geração em geração. Porém, no século XIX, esse conhecimento sobre hereditariedade ele sofreu um avanço, onde esse avanço ele foi realizado por Gregor Mendel, onde o mesmo ele realizou uma série de experimentos onde ele teve várias conclusões sobre fundamentos de características hereditárias, onde ele concluiu que o que é herdado pelos descendentes são os genes, e não é uma mistura que acontece, e sim que a hereditariedade ela está relacionada à unidade, onde essa unidade ela é fornecida por ambos os pais a cada um de seus descendentes. Então, essas unidades elas são transferidas dos pais para os filhos e é chamada de genes. E os genes ele compõe o material genético existente nas células relacionadas às chamadas características hereditárias. E os genes eles também são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo celular e para o desenvolvimento das características de um organismo. Mas também os fatores ambientais eles intervêm nesse desenvolvimento e muitas vezes eles podem modificar as características de um organismo. Ou seja, que o gene ele é o que compõe o material genético, ele é o que os descendentes eles herdam, e não é uma mistura dessas características, e sim a junção genética que faz parte, que é transferido dos pais para os filhos. E continuando, nós iremos ver sobre a divisão celular. Como o próprio nome já diz, a divisão celular é uma divisão que acontece nas células, é um processo de divisão, onde nesse processo é duplicada as estruturas internas dessas células e dividindo elas e originando novas células também, onde essa divisão ela torna possível que novas células sejam criadas, para que possam substituir células que foram mortas. Por exemplo, na cicatrização de um corte na pele humana, essa cicatrização ela acontece por conta da divisão celular. E, além disso, também as células elas são responsáveis pela reprodução dos seres vivos. E essa reprodução ela é consequência de um fato muito importante, que é uma nova célula ela se origina
de uma célula anterior existente. E essa célula que ela é originada, ela forma uma célula idêntica a ela. Aqui nós temos sobre o material genético e a reprodução humana. Então, a reprodução humana, ela acontece, né, a geração de um novo ser humano, onde o pai ele contribui com material genético contido no espermatozoide e a mãe com material genético contido no óvulo. Assim acontece a fertilização, que é a união do espermatozoide com o óvulo, e, respectivamente, acontece a reunião dos materiais genéticos de ambos, onde a fertilização ela forma uma nova célula, onde é chamada de zigoto, cujo material ele é proveniente do espermatozoide, né, e do óvulo que participaram da fertilização. O zigoto ele se desenvolve por divisões celulares, onde em cada uma dessas divisões é feita uma cópia fiel do material genético. Então, assim, todas as células resultantes dessas divisões celulares que aconteceu no desenvolvimento do zigoto, ela possui um conjunto de genes idêntico a desse zigoto. Então, durante a gestação do novo ser, as células elas sofrem diferenciação, ou seja, elas sofrem uma mudança, né, em sua forma, em sua função, e são produzidas as células do sangue, as células musculares, as células ósseas e todas as demais que formam o corpo humano. Então, toda essa diferença ela faz parte da divisão celular, que é influenciada pelos genes herdados dos pais. E o resultado é um indivíduo que não é exatamente igual ao pai, por conta que ocorreu a divisão celular nesse zigoto, que é o que faz parte da reprodução humana. Então, o resultado dessa divisão é um indivíduo que não é igual ao pai nem à mãe, mas que herdou características de ambos por meio dos genes. E apesar dessa diferença das células e de sua multiplicação, todas elas mantêm uma cópia fiel da bagagem genética que foi originada do zigoto. Somente as células envolvidas na reprodução é que não apresentam o material genético completo, apenas parte dele. E os gametas eles são produzidos por um tipo especial de divisão celular, por meio da qual apenas parte do material genético é transmitida a eles.